Quando eu tive a ideia de fazer esse o tema do meu TCC, não sabia exatamente no que estava me metendo. As histórias que eu vi sobre o Daime variavam desde visões míticas até desafios emocionais profundos. Olá, bem-vindos ao Jornal da TV Gols. Desde os primórdios da humanidade, buscamos respostas para as grandes questões de quem somos, para onde vamos, por que estamos aqui, o que existe além da realidade tangível. Em todas as culturas, as práticas espirituais desempenham um papel fundamental na busca por essas respostas. É o que acontecia com os antigos xamãs, os antigos povos originários daqui. Eles não conheciam São Miguel Arcanjo, eles não conheciam Jesus Cristo, então eles tomavam medicina, entravam em estado extraordinário de consciência, e eles viam os deuses, os espíritos da planta, o espírito do animal, o espírito de uma pedra, o sol, Deus a lua, as irmãs estrelas, e tem o contexto de espírito nesse sentido religioso, né? Entre as árvores e rios, um grupo religioso utiliza a ayahuasca, uma bebida sagrada que há muito tempo conecta a humanidade com o divino e o desconhecido. Culturas ao redor do mundo acreditam que essas plantas abrem portais para dimensões superiores. Ela é uma bebida que é feita com duas plantas, né? Uma é a cipó, o Esterox caraca, que é o jambu ou o mariri, e a psicopia viridis, que é a chacona. Então você tem dois espíritos, dois elementais de plantas diferentes, e quando se juntam, eles se transformam em apenas um único espírito. Um espírito de dois elementais, fusão de um só espírito, uma só frequência, uma só vibração. Quando você consome a ayahuasca, você já é o terceiro espírito, então você também entra nessa fusão. Então o entendimento é o entendimento do sentido. Não é muito arquétipo, o espírito disso, o espírito daquilo. É você sentir a frequência vibracional, deixar aquilo trabalhar, entrar dentro dela e entender o processo que está acontecendo. Ele é 100% individual. Embora as cerimônias elas são realizadas em grupos, você pode ter lá 20, 30 pessoas escutando as mesmas músicas dentro do mesmo ambiente, tomando a mesma medicina, participando da mesma experiência. Mas cada uma vai ter a sua experiência individual. O trabalho não vai igual para todo mundo e o trabalho nunca se repete. Eu sou o Pai Enoque, né, como é chamado na espiritualidade esse termo pai. Eu sou, na verdade, o dirigente do terreiro espírita de São Miguel Arcanjo, TESMA. É um terreiro bem novo, bem jovem. Ele começou, tem 4 anos de sede própria, né? A gente já tinha 7 de fundo de quintal, mas conta do tempo de fundação. Então, tem 4 anos, né? Mas sou fardado no Santo Daime, é um terreiro não só umbandista, porque a Umbanda é só a nossa linha de frente, mas é um terreiro universalista. Todo esse contexto espiritual aqui é bem-vindo. Tem Umbanda, Mesa Branca, Santo Daime, Candomblé, tudo no seu quadrado, Jurema, né, o xamanismo, essa parte das medicinas, mas tudo no seu quadrado, respeitando o limite de cada uma, sem misturar nada, né? Sou advogado também. Na verdade, dando suja a ideia, né? Eu nunca quis estar à frente de um terreiro, só porque eu sou bem jovem, eu queria estar vivendo a minha vida, trabalhando, que eu trabalhava na época, ganhava meu dinheiro. Mas a espiritualidade, quando ela faz isso aqui, ela fecha a gente, ela é cega, você é vendado. Começou com fundinho de quintal, aí vai juntando, já tinha 30, 40 pessoas, e o pessoal impulsionando, e quero, vamos levar pra frente, porque era na cidade, era no São Cristóvão. Então, pra fazer trabalho de daime na cidade é horrível, porque não tem esse contato com a natureza, a árvore e tudo isso, né? Então, aí surgiu essa possibilidade e daí nasceu o TESMA. Mas não me pergunte se eu queria, que eu não queria. Hoje é o jeito, já tá aí, né? Mas assim, não é um fardo. Fique bem claro isso. Não é um fardo. Eu conduzo com muita alegria, muita felicidade, muita gratidão a São Miguel. A espiritualidade, entendendo, de ter me tirado da ilusão e me trazer para esse mundo espiritual, que eu tô bem mais seguro hoje, com certeza. Junto com seus seguidores, a doutrina do Santo Daime representa uma jornada espiritual que guia seus praticantes para o perdão e renovação de si mesmo. Isso acontece porque o daimista, ao fazer parte dos rituais e beber da ayahuasca, começa uma jornada de introspecção, com o objetivo de reformar falhas e constantemente se aperfeiçoar. Nas cerimônias, a música tem um papel central. Parte da força das práticas enteógenas
está associada à comunidade. A maioria dos rituais é vivida em grupo. Há um compartilhamento de experiências e conexão com os outros, reforçando o sentimento de propósito e pertencimento. A tradição espiritual foi criada pelo agricultor e filho de escravizados Raimundo Irineu Serra, que no meio da tradição ficou conhecido como Mestre Irineu. Depois de experimentar uma bebida conhecida como ayahuasca, utilizada pelos povos indígenas da Amazônia, Irineu Serra experimentou uma revelação da Virgem Maria, em que ele ficou confiado à tarefa de espalhar a sabedoria do Santo Daime. No início eu não queria ir para tomar o chá, para tomar o Santo Daime, né? Porque eu tava com muito receio, assim, por mais que eu já fosse pagã, eu nunca tinha participado de uma experiência bebendo alguma bebida ali enteógena, ritual. E aí todos aqueles preconceitos, né, que ainda tinha. Só que aí, durante aquela semana, eu também tava lendo vários relatos das pessoas na internet, das sensações que elas tiveram após o uso da ayahuasca. E uma das coisas que eu fiquei mais curiosa foi porque, na maioria desses relatos, as pessoas diziam que, além de ter sido uma experiência extraordinária, elas não conseguiam explicar as sensações. Aí eu lembro que eu fiquei muito curiosa, mas por que elas não conseguem explicar? Aí eu pensei, bom, se eu me abrir para experimentar a bebida, talvez eu tenha uma resposta do porquê que não se consegue explicar o que você sente quando bebe. Bem, nessa hora aí eu tava bem receosa pelo que tava por vir, mas foi tudo tranquilo. As mulheres entraram em uma fila, os homens entraram em outra, e cada um recebeu um copinho de ayahuasca. O gosto é extremamente forte, não me pergunte como eu sei, mas tem um gosto meio de terra. Pra dar uma disfarçada no gosto, eles oferecem uma frutinha pra comer junto. No meu caso, eu resolvi pegar um gomo de tangerina. Aí vocês conseguem ver a semente da tangerina. Naquela noite foram feitos uns 5 despachos, mas eu tomei só 3, que foram o suficiente para eu questionar toda a existência da realidade e chegar a vomitar. A consagração durou de 8 horas da noite até 2 da manhã, mais ou menos. Foram muitas vivências internas que de alguma forma mudou minha perspectiva sobre as coisas. A minha primeira vez, ela foi extraordinária, assim, de libertação de tudo da minha vida. Foi uma experiência que a gente muda. Quando você toma medicina, você nunca mais é a mesma pessoa. Isso aí é fato. Durante vários processos, eu tive processos bastante dolorosos de libertação. Muita libertação, muita cura. E muitas coisas que eu comecei a entender na minha vida. Hoje eu me sinto uma pessoa mais tranquila, mais preparada para as dificuldades da vida. A gente se torna mais serena, entendeu? E me apaixonei de uma forma assim, inexplicável. Conheço o Daime também, já consagrei o Daime, mas eu me identifiquei melhor mesmo no xamanismo. O Santo Daime possui uma forte ligação com o xamanismo, especialmente no que se refere ao uso de enteógenos em suas práticas. Assim como nas tradições xamânicas de várias culturas, os rituais do Santo Daime envolvem cânticos, danças e concentração espiritual, elementos que conectam o praticante ao mundo invisível e à natureza ao seu redor. A casa xamânica Patti Kalsai é um ponto de encontro para aqueles que desejam experimentar e explorar suas próprias dimensões espirituais profundas. Muito bem-vindos ao Instituto de Estudos Práticas Xamânicas, Patti Kalsai. Vou apresentar para vocês. É a nossa recepção, onde os acompanhantes sentam aqui e ficam esperando as pessoas vão passar em algum atendimento xamânico. Aqui tem os nossos produtos que a gente vende na nossa lojinha, 100% naturais, sem conservantes, só saberes ancestrais da floresta. E aqui é a sala de atendimento. Aqui na sala de atendimento nós realizamos a terapia vibracional xamânica, que é uma terapia que não tem toque, ela não encosta no corpo da pessoa, ela é puramente só vibração e energia e música. E quem participa sempre diz que vai em outra dimensão, né? Então a gente encontra todos os instrumentos sagrados, o chimbo, o maraca, o tambor, os chicalhos. A gente prepara um set onde a pessoa fica relaxada, ela consegue se entregar e viajar. Para onde ela viaja, vai ser o lugar mais interessante, mais bonito do mundo, da coração dela mesmo. Para ela resolve todos os problemas da sua vida. Já estou consagrando o Daime há 1 ano e meio. Para mim é uma experiência divina, porque eu tenho aprendido muito com o Santo Daime. Os inários, eles trazem uma letra que nos faz refletir e se a gente quiser também a gente melhora, a gente muda, a gente cresce, a gente evolui. Os inários do Santo Daime. E consagrar a medicina tem sido assim, uma experiência incrível, porque quando você consagra o Daime, ele expande a sua consciência, faz com que você fique mais atenta, você
tem uma visão maior do que está acontecendo ao seu redor espiritualmente. E o Daime, ele é verdade, ele mostra realmente quem você é de fato, tá? E muitas vezes as pessoas não estão preparadas para se conhecer, porque o Daime faz com que você se conheça. O Daime cura. Eu consegui já fazer resgates de experiências que eu tive na minha infância. Então, através do Daime, eu consegui resgatar essa dor que eu sentia. A gente consegue perdoar, a gente consegue entender e a gente consegue perdoar o que aconteceu ou o que fizeram com a gente. Uma outra pessoa, são renovadas. O fato de saber que eu nunca mais vou ser a pessoa que eu era antes. Eu fui ao extremo do meu conhecimento. A gente fica mais centrada e a medicina, mesmo quando a gente termina o processo, a gente ainda passa uns 14, 15 dias sentindo, né? E aí, assim, a gente acaba trazendo muitas revelações, né? Em tema tudo, em tema questão de família, acho que a gente melhora bastante com a família da gente. Em termos de amizade, a gente fica mais centrada no trabalho, se torna uma pessoa mais calma, mais tranquila, né? Os problemas vêm e a gente tem aquela calmaria para resolver. O ensinamento que eu faço para o pessoal é que para não perder tempo tentando entender nada, as coisas elas vão se revelando conforme o passar dos dias. Conforme as situações cotidianas da sua vida vai acontecendo, as lembranças que você teve durante o estado extraordinário de consciência vão se revelando e vai te trazendo entendimento. Quando você sai de uma cerimônia, você recebe um caminhão de informações, uma avalanche de informações e novidades. E você sai tentando entender tudo aquilo, você vai entender menos ainda. É como se fosse uma mola, né? Você apertar uma mola, você está dando força para ela desferir. É a mesma coisa. Quanto mais você fica buscando uma resposta, na verdade você está afastando a resposta de você. É esquecer. Entende o que você aconteceu ali no momento, que deve você entender. O que você não conseguir compreender, deixa com os passar dos dias. Porque você vai compreender. No momento que você menos esperar, você vai falar, cara, isso aconteceu na cerimônia. Foi por isso que eu tive aquela visão. Se não acontecer, você pode ter esse entendimento antes da coisa acontecer. Mas é maravilhoso, a conexão com o espiritual, né? O Daime, ele não é alucinógeno, o Daime, ele é enteógeno, que ele nos conecta com uma realidade que a olho nu a gente não consegue ver, né? Que é esse invisível. E falar de Daime é um assunto muito delicado, porque cada trabalho é um trabalho, cada trabalho é uma experiência. Você nunca sabe como é que vai ser. E o que é o Santo Daime? O Daime é você com você mesmo. Então, eu já tive visões de vidas anteriores, eu já tive conexões com pessoas que não são da minha família, mas que já fizeram parte da minha em vidas passadas. Então, vários tipos, né? Cada trabalho é um trabalho. Então, cada trabalho tem a sua importância. Então, cada trabalho vai te tocar naquilo que está precisando naquele momento. Tem trabalho que é primosia, tem trabalho que não é primosia, que é peia, que é puxão de orelha, como a gente chama no Daime, chama de peia, né? Tá na peia, que é no apuro, né? Mas a gente só se corrige, só se transforma, só se melhora. Se for dessa forma, se for passando a mão na cabeça, melhora. Então, se o Daime, quando ele quer acochar, ele também acocha. Mas assim, o bom é que você apanha sabendo por que está apanhando. E volta a tomar por isso, porque senão ninguém voltava. Realmente aqui a noite foi cheia de experiências pra mim. Aí você que era a primeira vez, né? Levando com base o que a gente vivenciou hoje, né? Teve alguma visão ou sensação que te marcou? O trabalho de São Miguel são muitos, né? Como você, não sei se você estava atenta, na hora que uma luz acendeu, clareou tudo aqui atrás, toda a mesa se virou olhando. Eu estava vivendo o meu processo. Pois é, você estava longe, né? A mesa toda assustada, clareou tudo. Então, assim, presença divina, né? O trabalho de São Miguel, como eu disse, comemoração ao dia de São Miguel, dono do terreiro. Então, é um dia de festa, é um dia festivo. E eu lhe digo uma coisa, o trabalho de São Miguel não é fácil, não é fácil. É trabalho de libertação, de cura. É a mão de Deus, é o anjo mais próximo de Deus. Então, é um trabalho bem forte. Eu lhe digo porque o meu primeiro trabalho, bem assim, bem pesado, como você me perguntou anteriormente, né? Sobre o Daime, a transformação do Daime na minha vida. E foi nesse trabalho de São Miguel. Então, assim, quando a gente chega num trabalho desse hoje, dirigindo a mesa, eu venho muito nervoso por conta dessa sequela desse trabalho. Mas eu precisava viver aquilo. Eu passei sabendo por que eu estava passando. Foi o maior resgate
da minha vida. Conta pra gente aí como é que você está se sentindo agora após ter tomado 2 doses de ayahuasca. Eu tô me sentindo um pouquinho letárgica, como se eu tivesse tomado um pouquinho de Rivotril. Eu tô prestando muita atenção nas coisas, assim, sei lá, nas plantas, que a gente tava lendo o Inário, né? Aí eu tava prestando atenção muito nas letras também. Só que aí eu tô me sentindo agora um pouquinho cansada, porque não sei que horas são, mas tipo, a gente já tá cantando tem um tempo. E eu acho que é isso que eu tô sentindo. Foi um dia que a força bateu muito forte, assim, eu não tava conseguindo lidar com ela, né? No momento de concentração. Aí se eu sair do salão, talvez eu desperte mais essa força e volte com ela menos forte. Aí eu saí, no meio da concentração, saí do salão, fui no banheiro. Aí uma coisa que eu nunca tinha feito, eu lavei o meu rosto pra entrar em contato com o meu corpo, pra de alguma forma o meu corpo entrar em contato com coisas mundanas, porque tem isso também, né? Por exemplo, é proibido o celular, é proibido o consumo de comida durante o ritual, é só depois, porque você entrar em contato com essas coisas do mundo mundano, digamos assim, faz a força se dissipar também. Aí eu lembro que eu fiz justamente isso para poder a força diminuir. Aí eu fui no banheiro, lavei o meu rosto, lavei aqui os braços. Aí eu lembro que eu bebi muita água. Eu fui na minha mochila, peguei um biscoito que eu tinha, comi, pra ir mesmo gastando a força. Aí eu lembro que nessa hora, eu peguei no celular. Aí eu vou pegar no celular, que eu acho que pegar no celular é a coisa mais forte que vai fazer essa força dissipar, né? Aí eu lembro que eu vi no celular, era 00:52. Eu guardo como se fosse hoje, 00:52. Aí eu vou ficar aqui um tempo, não vou voltar agora pro salão. Aí guardei o celular, comi bastante biscoito pra poder ir no banheiro de novo pra dissipar, né? Aí eu lembro que eu andei assim pelo sítio pra não voltar pro salão. Aí eu fui até a cozinha e tinha umas pessoas preparando as coisas que a gente ia comer depois. Aí fiquei vendo as coisas do salão lá da cozinha. Aí eu fiquei rodando assim pelo sítio, né? Fiquei indo em vários lugares. Sentei assim, fiquei vendo de longe o salão. Aí fui para um lado onde a luz estava muito forte, luz de lâmpada. Aí eu fiquei um tempão assim rodando para não voltar pro salão. Aí eu voltei assim para a área comum que a gente tinha perto dessa casa no sítio. E aí eu lembro que uma das dirigentes lá do ritual falou: olha, essa força que você está querendo gastar não vai sair assim fácil, ela sai gastando. E aí você volta pro salão no momento do bailado, que aí o bailado sim faz você suar, faz você gastar essa força. Mas fica aí o tempo que você achar necessário. Eu lembro que eu comi mais biscoito, bebi mais água, fui no banheiro umas 3 vezes assim. E aí eu vou pegar o celular de novo. Menina, pra mim, na minha cabeça, toda essa volta tinha demorado muito tempo. Na hora que eu pego no celular, eu vejo a hora mudar de 00:52 pra 00:53. Assim, Meu Deus! Vi a hora mudar, assim, 52 para 53, e eu não é possível. Na minha cabeça eu fiz tanta coisa, eu demorei em tantos lugares, e eu não sei explicar. Essa foi a sensação mais doida, assim, que depois daquele dia eu fiquei muito pensando sobre temporalidade, sobre tempo, principalmente, né? Caramba, na minha perspectiva, eu demorei tanto fazendo muitas coisas para não voltar pro salão, e eu vi a hora mudar, e tipo assim, eu não sei explicar, mas eu tenho plena certeza que eu não vi, não foi uma miragem minha, realmente a hora mudou, né, do celular. Então eu fiquei bastante tocada, e ainda hoje essa é a situação que mais me pega, assim, quando eu tô, por exemplo, muito acelerada com essa vida toda online, com esse cotidiano super apressado, eu me pego relembrando dessa situação e penso, calma, né, desacelera, vamos, né, repensar tudo que você tá fazendo. E aí essa situação me marcou bastante, porque ela foi muito, assim, até hoje eu não sei explicar. Todas essas cerimônias têm visões que marcam a gente, mas eu vou falar da visão que fez eu decidir trilhar por esse caminho, né? Eu estava sob o efeito da bebida ayahuasca, no estado extraordinário de consciência, e eu encontrei seres ancestrais. Não sei, né, ancestrais que eu falo, simbólicos, né? Ancestrais, não necessariamente biologicamente da minha família, né? E eles me levaram em uma cerimônia, e nessa cerimônia eles me ensinaram muitas coisas. E no final eles disseram, é desse jeito que precisa ser feito. E marcou por quê? Porque foi do jeito que foi mostrado para mim em uma cerimônia que eu venho trabalhando desde 2018
definição minha, nem o machismo. Nada que eu goste eu coloco, eu só estou fazendo o que o espírito da ayahuasca mostrou para mim fazer. Então, como foi esse trabalho que fez eu mudar na minha vida, trazer essa coisa toda, eu acho que isso foi mais marcante. Tive essa oportunidade, através da medicina, de estar cara a cara com o orixá, poder conversar com os meus guias, sem a incorporação, né? Porque lá a gente não tem uma incorporação durante o processo, mas eu tive essa oportunidade de ver meus guias, de conversar com eles. Isso para mim foi extraordinário. O que essas experiências nos ensinam sobre a natureza da consciência, da espiritualidade e do que significa ser humano? Eu consegui ter mais disciplina diante de certas coisas. Eu consigo observar mais. A gente consegue ter uma visão do que acontece ao nosso redor, do que é a vida. E o Daime ele vai nos ensinando isso no dia a dia. A gente vai aprendendo a ser mais humano, a gente vai aprendendo a ser mais coerente, mais paciente, a gente vai aprendendo a perdoar, porque perdoar é muito difícil e o Daime nos ajuda nesse caminho também. O aprendizado está contido nos hinos, então a gente tem que ouvir os hinos, deixar os hinos penetrar na gente. A gente entra naquela realidade Daime, naquela expansão, ali você se redime, ali você vê que você é um grãozinho de terra, a gente quer ser tanta coisa, carregar orgulho, vaidade, né, ciúme, inveja. Eles falam da ilusão, né, que é a vida terrena da gente, que é uma ilusão, a ilusão das festas, das farras, das brincadeiras, de tudo isso. Mas o ego, pronto. Achei a palavra, né? A gente se enche de tudo isso. E quando você toma o Daime ali, entra naquela conexão, você vê que você não é nada. E em cima daquela força ali, nada vai cessar ela. O Daime, só ele sabe onde ele desliga. Ninguém. Você tá num apuro, não adianta gritar, chamar, espernear, não. Porque só o Daime desliga aquilo ali. É muito revelador. O Daime é transformação. Não tem como dizer o contrário. Eu acho que assim, em uma experiência é difícil você adquirir. Eu sei que foi grandioso, que o Daime é isso, mas é difícil você ter a dimensão, a proporção do que é o Daime. Ao longo de 11 anos consagrando o Daime, as coisas que eu já vivi, que eu já passei, minha conduta moral, tudo isso, o Daime ele vai em cima de muita coisa. E como o mestre diz, que era o que eu queria falar, a gente entra nessa conexão, vê que você não é nada. Mas depois que ela passa, a gente vai e erra tudo de novo. A verdade é essa. Então o mestre lá atrás, com toda a sabedoria dele, o que ele diz? Embora não aprenda muito, aprenda pelo menos um bocadinho. Que já é, de grão em grão, já é um passo, não é isso? A importância, eu acho que veio daí, dessa experiência mesmo de você consumir ali uma bebida durante o ritual. E o consumo dela e como ela age no seu corpo, você é a principal condutora das suas sensações que você vai sentir durante todo o ritual. Então eu penso que foi um momento muito importante, porque eu estava ficando em crise já com a minha prática solitária da bruxaria, porque eu não conhecia ninguém ainda no Pará, assim. Eu já estava com 18, 20 anos e nunca tinha conhecido presencialmente ninguém, assim, das bruxarias. Tem pessoas, assim, eu acho que a sensação de comunidade no Daime, porque eu vi aquelas pessoas muito unidas, em harmonia, aquelas pessoas, assim, que não se encontravam só na ocasião ali do ritual, que eram amigas mesmo, ou fora dali. Acho que essa sensação de comunidade me deu um certo acalanto, mesmo não sendo a doutrina a qual eu fazia sentido para mim, esse senso de comunidade deles ali dentro me despertou coisas muito boas. Eu tive várias mudanças espirituais e também na minha vida, né? A questão que eu era muito agitada, eu era uma pessoa muito imediatista. O Daime, ele me ensinou a ter calma, a ter paciência, que não é no nosso tempo. Questão espiritual, ele abre muito a mente da gente, a gente consegue visualizar mais coisas, sentir mais coisas, a gente fica bem mais sensível. Tem pessoas que conseguem enxergar, ouvir, então vai muito de pessoa para pessoa e muito de trabalho para trabalho que é feito. Depois que eu tomei a ayahuasca, eu percebi várias mudanças na minha vida. Começa que depois que eu gravei o documentário, né, eu já participei de outro evento, né, que teve no mesmo terreiro, que foi uma jornada xamânica. Foi, assim, uma coisa que mudou minha vida, sabe? Como que eu posso explicar? Comecei a perceber mais os meus próprios defeitos,
os defeitos das outras pessoas e aceitar isso, sabe? No sentido de, tá tudo bem a pessoa ser daquele jeito. Entender a realidade de cada pessoa. E foi, assim, um momento muito, muito mágico, eu diria, ter participado desses rituais. Porque, assim, eu nunca... Da minha experiência, eu nunca tinha participado de alguma coisa nesse sentido, sabe? Foi, assim, uma coisa que... Foi uma virada de chave, digamos assim, porque eu era muito cética em relação a algumas coisas. E depois que eu tive essas experiências, eu percebi que realmente existe alguma coisa, existe algo além da gente, existe alguma coisa que a gente não pode controlar, que é maior do que a gente consegue ver no dia a dia, sabe? Gostei bastante, pretendo ir mais vezes. Eu acho que, assim, no momento mesmo da consagração, eu tava bem nervosa, né? Não sabia direito o que esperar. Mas foi, assim, muito edificante, muito enriquecedor, sabe? Eu acho que é uma experiência que todas as pessoas têm que passar. Vivemos em um mundo cada vez mais conectado digitalmente, onde a velocidade e a eficiência moldam o nosso cotidiano. A modernidade trouxe avanços incontestáveis, mas também nos distanciou das raízes mais profundas da nossa humanidade, aquelas que buscavam resposta nas estrelas, na natureza e dentro de nós mesmos. Essas jornadas espirituais nos lembram que há algo além de que podemos controlar ou medir. Talvez a pergunta que devemos fazer é se é possível equilibrar o mundo que perdemos com o mundo que construímos. No fim, a verdadeira conexão espiritual não depende de onde estamos ou em que época vivemos, mas de nossa disposição de buscar, sentir e experimentar. Daniele Simeão para a TV Gonzo.